Olá, tudo Tudo bem? bom? Os seguidores Deixa eu da ajeitar o Dani, tamanho. da Nath, sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Muito Tá um obrigada, pouco viu? alto, meu. Obrigada a você pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sempre estou assistindo vocês e gosto, aprendo muito assistindo. Você está gostando das nossas lives? Faz um tempo já que eu ando acompanhando já, bem legal. Tenho Ah, que gostado bastante. legal! Para quem está E eu chegando assistia, agora, ah, você tô fazendo um curso, aí eu falei, mas eu conheço ela, da onde? Aí daqui do Instagram. então, você está fazendo o curso da Pandorga de adequação Isso, curricular? isso, esse. Aham. Bem bacana, né? O pessoal está Muito, muito gostando. Você legal. está gostando? Tá Nossa, tô bacana? adorando. Só tive que dar uma paradinha agora de estudar, mas eu vou retomar semana que vem, por causa da semana de prova da minha faculdade. Aí tive Ah, que parar. legal. Mas é isso aí, tem que estudar sempre. É, Eu vou agradecê-la mais uma vez, dizer que eu acompanho também as lives e já acompanhava antes no YouTube, você e a Nath. E eu tenho uma ah, admiração muito grande por vocês, porque vocês não são da área nem da saúde, nem da educação, e vocês arregaçaram as mangas e foram estudar. Isso significa, gente, que qualquer pessoa que queira, basta, é verdade. claro, colocar como prioridade, organizar o seu tempo e estudar. E quando a gente começou com essa questão de lives, assim, a gente pensou nisso, Dani, de socializar ao máximo a informação. Só que o negócio cresceu tanto que hoje eu conheço um monte de gente do mundo inteiro só pela internet. E é muito Isso é legal isso muito bom. também, né? Ah, isso é Muito muito legal. bacana. Nossa, é muito, Então, eu é sempre dou muito. esse recado para você, pai, para você também profissional, continue estudando. A gente precisa da parte teórica para fundamentar a nossa prática. Então, eu vou agradecer mais uma vez e vou apresentá-la, e aí você pode iniciar a sua Tá fala. bom, Tá bom, Dani? tá bom, tá ótimo. Então vamos lá. Daniele, ela é mãe do Rafael Francisco, de 6 anos, e de uma filha neurotípica de 17 anos. Isso. Confesso que não acreditei, porque a Dani parece que tem um pouquinho mais de 17 só. Ela é super jovem. Ih, E aí eu falei, nossa, uma passei. filha de 17. Aham. Inclusive, ela fez uma chamada muito bacana, tá lá nos meus stories. Tá parecendo uma menina, Dani. Obrigada. Eles moram em Foz do Iguaçu, no Paraná. Não conheço Foz. É linda. Como a primeira filha foi neurotípica, ela não se atentou para as fases do desenvolvimento, porque a filha se desenvolvia normalmente, né? Sozinha. O Rafael veio 10 anos depois. E o diagnóstico do Rafael Francisco se deu aos 3 anos de idade. Então, assim, Isso. a gente pode considerar que foi cedo, a gente hoje já pode diagnosticar mais cedo que isso, mas Uhum. em termos de Brasil até que foi bacana, porque hoje a gente tem aí uma média de 5 a 7 anos de idade, né, Dani? É E verdade. aí ela parou de trabalhar para estimular o Rafael. Ele foi atendido durante 3 anos em uma ONG e o Uhum. foco principal foi o brincar. Esse foi o grande diferencial na vida do Rafael. Este ano, ele foi para a primeira série do ensino fundamental. É. Das Uhum. 5 terapias que ele tinha, esse ano ela só conseguiu a terapeuta ocupacional e a fonoaudióloga ia chamar para o Ia. atendimento quando a gente entrou na pandemia. Então, não teve nem acesso à fono, né? Isso. E ela disse que tem muitos desafios ainda. Claro, com certeza. O Rafael tem 6 anos, né? Mas a maior conquista dele foi a fala por volta de 4 anos de idade. E esse é um dos Isso. grandes objetivos de muitas famílias. E aí ela É. diz: estamos trabalhando pela fala funcional
e o brincar simbólico deu um salto. E aí a gente vai saber como é que é esse pulo do gato. E atualmente estamos trabalhando para a aquisição da escrita. Então a gente Isso. fez assim um resumão e agora a Daniele vai contar para a gente como é que foi, né, Daniele, desde o diagnóstico e como você começou a estudar, a busca pelo conhecimento, como que você começou as intervenções. Ah, ok. Obrigada. Muito feliz de estar aqui com vocês. Então, a parte assim da ONG eu nem vou entrar muito, porque a gente já falou um pouquinho aí no resumo das terapias e tudo. Então, mas eu sabia assim, o que que eu faço, a minha parte como mãe, né? O que que eu vou fazer para ajudar o Rafa? Porque a gente vai pesquisar e a gente ouvia muito falar de tantas coisas, né? Quando é o início dessa caminhada, a gente fica até tonta de tanta informação que tem, né? Mas aí eu pensei, o que que eu vou fazer? Aí eu via muito falar, e lembrei de quando eu iniciei meu curso lá de pedagogia, lá atrás, que eu também cheguei a fazer pedagogia, parei e fiz administração, que era tão importante, né, o brincar para criança e tal. Como eu passou assim muito desapercebido pela minha filha, porque tudo ela fez assim muito naturalmente, eu tive que voltar, tive que ter esse olhar mais cuidadoso, zeloso nessa parte de desenvolvimento. Aí eu pensei, as terapeutas falaram, olha, a gente vai fazer assim, assim, e você em casa, você vai dar continuidade, a gente vai passar algumas dicas para vocês, mas você precisa também agir um pouco mais, né? E aí um dia assistindo canais aí de autismo, eu ouvi falar de um tal de Denver na época, e eu vi, não, olha como é rápido se a gente for pensar bem, porque hoje a gente já tem até livros aí na nossa mão se a gente quiser pesquisar, né? Sim. E nessa época, eu lembro que a Maíra Gaiato, que é tão famosa aí, no nosso mundo das mães aí, ela disse assim, eu tô aqui no Canadá fazendo um curso, é o que há agora, é um negócio top para as crianças de autismo, que se chama Denver, eu tô aprendendo aqui, não sei o que. E é assim, o foco é o brincar. E eu lembro que eu vi essa fala dela lá naquela época, sem saber o que era. E eu também pensei, eu já ficava agoniada, porque juntando, criança precisa de brincar para desenvolver, né? Isso a gente já sabe. É muito. Toda criança precisa brincar, e o brincar a criança desenvolve no brincar. Tá, tem essa informação comigo. Já sei que para o autista vai ser ótimo. Meu filho, como que ele está em relação ao brincar? Não tinha repertório nenhum, ficava rodando, empilhando, fazendo ali pequenos desafios com as minhas tampas das panelas, ver qual que todas rodavam juntas. Ou ele pegava aquele monte de brinquedo, aquela caixona de brinquedo que a gente tem, às vezes, virava e pegava os restinhos. Restinho de CD, pegava um CD lá, pegava bem característico uma rodinha mesmo, aqui. Né? Sim, bem assim. E pegava todos aqueles restinhos, o brinquedo mesmo, ficava de lado. E ele ficava ali, naqueles cantinhos ou no relógio da água, vendo o relógio rodar. Falei, não, ele nunca vai sair disso. Ele precisa, né, brincar. Então falei, como que a gente pode fazer? Primeira coisa foi realmente sentar e esquecer, pelo menos 1 hora por dia, meia hora. No início eu lembro que eu ficava 20, 30 minutos. Eu trabalhava ainda na época. E aí eu falei para as terapeutas, eu vou começar a brincar com o Rafa, né? Eu vou começar a brincar, porque eu acho que é por aí. Elas falaram assim, Dani, primeira coisa então, dá uma limpada, esquece desse negócio de caixa de brinquedos, tá? Elimina um pouco esse monte de brinquedos, poucos brinquedos para ele. E aí gente, também as dicas da Dani. Já começa aí. Eu até tenho uma colinha aqui para mim não esquecer, ó. Isso, eu tenho até uma colinha aqui. E aí, elas falaram assim para mim, primeira coisa, limpa um pouco os brinquedos e alguns você vai guardar e vai deixar num lugar difícil para ele acessar. Para que ele tenha que olhar, né? Para que ele tenha que pedir para você. Mas a principal mudança que eu fiz realmente foi nessa tal caixa de brinquedo, que só tinha um monte de brinquedo que não servia de nada. Tanto que ele começou a brincar mesmo bem depois, com função. E foi assim, sentar, brincar, ser divertida com ele, e aí o meu marido ficava com a parte do quintal, né, ensinando ali a jogar, mas eu sempre fiquei bem preocupada com isso, que uma vez assisti uma palestra, também bem no início do autismo, e esses dias eu vi uma profissional falando a mesma coisa que eu ouvi há 3 anos atrás, dizendo assim, nós mães, nós precisamos brincar com o nosso filho como se fosse outra criança.
né? Como se fosse uma criança. Você tem que pensar assim, bom, o Rafa tem 4 anos, o Rafa tem 3, então eu vou brincar como se eu tivesse 3 anos. Porque a Uhum. gente erra muito na mão, a gente faz tentando acertar. Só que aí a Uhum. gente começa a fazer aquele negócio, né? Ai, faz assim, faz assado, e a gente estraga tudo. Então a gente tem que diminuir essa ansiedade que a gente tem e vamos brincar natural, bem tranquilo. Aí entra o Denver, depois que na época eu não sabia desse negócio da liderança. Mas eu já Uhum. estava fazendo até que meio certo, sem saber, né? Meio Intuitivamente. intuitivo. É verdade. E aí eu falei, vamos começar a fazer isso. E meu marido ficava com a parte do quintal. Outra coisa que eu fiz muito no início, com o Rafa também, foram as atividades de estimulação sensorial, né? Estimulação apenas. Brincar com diferentes texturas, porque eu sabia que era muito bom, né, para Uhum. criança autista. E aí já me lembrei de Piaget, que lá na faculdade fala, né, também, que aquela base do sensório motor é tão importante para a criança, então a criança precisa explorar. Aí já comecei a pensar, Rafael não ia para o chão na época que ele era bebê, eu trabalhava fora, ele ficava com as avós, de manhã numa avó, à tarde na outra. E sempre eu falava, deixa ele dentro do cercadinho, né? Porque elas Uhum. tinham cachorro, né? E esse menino não ia para o chão. Ele perdeu muita coisa de qualidade. Uhum. Quando eu começo a lembrar. Perdeu as Agora eu vou fazer. oportunidades, né? De É caminhar, de verdade. explorar. Exato. Ele não teve assim atraso para andar, por exemplo, mas ele foi uma criança que explorou pouco o chão, assim, sabe? Ele não engatinhou, por exemplo, que é tão importante. Então, aí eu já ouvi falar tudo isso, que você tem que voltar atrás, tudo isso, fazer a criança ficar no chão. Aí eu já tirei, tinha areia aqui em casa, eu já deixava esse menino brincar com areia, brincar descalço na grama, sabe? Liberei, falei, agora ele vai se sujar. Foi uma das primeiras coisas. Até hoje, eu faço muito isso. Eu falo que terapia pé no chão é a melhor das terapias. Então, Anota juntei o brinco. aí, ó. Outra É dica. isso. Juntei o brincar e juntei também essa parte da exploração mais natural. E até hoje, isso eu tenho uma sorte porque eu tenho um quintal em casa, né? Também Uhum. não posso dizer que é difícil porque eu tenho quintal, a avó tem quintal, a outra avó também tem. É mais fácil. Mas se dentro, eu sempre falo isso, dentro da realidade de cada família, apesar que a gente está vivendo um momento muito atípico, né? Que ninguém É. nunca imaginou, né? É, a gente Mas não assim, ir considera muito esse momento agora, porque é atípico mesmo. não dá pra gente pensar nessas coisas no momento, mas assim, quando der, tem que deixar a criança ir para uma praça. Toda cidade tem uma praça, tem um gramado, né, para a criança estar correndo. Então, eu sempre quis assim, conciliar essa parte do brincar, poucos brinquedos, eleger 3 brinquedos no máximo para ele brincar e ver o que ele vai fazer. Aí eu vou dando as minhas pequenas demandas e deixar, sabe, me comportar mesmo como outra criança, porque daqui a pouco, se você não se corrigir, você tá, ai filho, olha lá, esse aí Mandando faz na o quê? brincadeira, né? Aí ele vai falar que chato isso, né? A gente tem que tomar esse cuidado também. A gente faz por mal, não faz por mal, né? Mas Mas é acontece. isso que eu falo. Vão anotando, gente, porque são informações, são dicas importantíssimas, até para a gente se policiar, né, Dani? Porque a Sim, nossa sim. tendência é ensinar, brincar de uma maneira funcional. Mas no primeiro momento não é isso, é você chamar ele para você, a parceria ali, né? Exato, exato. Porque é tão importante esse vínculo, né? Inclusive a palavra brincar, se você for ver a etimologia da palavra, brincar quer dizer vínculo do latim. Você sabia que brincar quer Não dizer vínculo? sabia, vou até É, anotar. aham. Ela tem a ver com vínculo. Então aí eu falo, gente, tem tudo a ver. Então eu acho que esse é o principal que a gente não pode esquecer. Numa casa de uma criança autista precisa se brincar muito. É claro, a realidade, ainda mais hoje que a gente está sem terapia, claro, a gente tem que. Eu faço muitas atividades estruturadas com o Rafa, muitas, né? Chegou o tempo que eu tive que também me dedicar bastante. Mas o brincar sempre vamos dizer que é 60% a 70% do dia. Uhum. Sabe, eu não fico medindo muito, mas é mais brincar mesmo, até Mais hoje. brincar. É, até Mais porque brincar. criança gosta de brincar. Eu falo que o trabalho de criança é brincadeira. A Suzana está falando assim, interessante. Verdade. Eu nunca tinha pensado assim, vou me policiar no brincar. Então, ó, já é uma É, dica bacana. A sua é, fã
A sua dupla, Dani, a Nath, diz que a Dani está Ah, arrasando. linda! E porque nossas crianças, elas têm as dificuldades todas do autismo, elas têm pouco repertório, né? Pouquíssimo repertório. Elas, muitas vezes, elas até querem brincar, mas elas não sabem. Então, o que a gente tem que fazer como pai, né? Como mãe? É sentar e brincar. E outra coisa, quando a gente vai olhar, né? Uma criança, vamos esquecer que nossa criança, vamos olhar agora para a criança típica, que está indo tudo bem lá, né? A Aham, criança típica, ela tá fazendo o que o dia inteiro? Brincando o dia inteiro. isso. Ela não precisa de toda essa demanda de a mãe ficar correndo. Ai, pega no lápis. Olha, faz isso aqui com a mão. Vamos ver. Olha o olhar. Será que ela tá me olhando? Será que ela tá escutando? Ah, eu vou ver se ela tá... Será que ela tá desregulada? Ela precisa agora de modulação? Você não fica fazendo isso com uma criança típica, né? E ela tá lá Aham. livre, brincando, mas tá aprendendo. Então, o nosso, antes de ter todas essas demandas, é uma criança como qualquer outra. Às vezes a gente não pode esquecer isso também, né? Tem uma importância muito grande, né? Você vai Muito trabalhar grande. na brincadeira, mas sem esquecer de brincar, porque o importante é o brincar. E aí, por meio do brincar, é que a gente vai trabalhando essas questões aí que você está falando que a gente precisa Isso. observar, né? É aí que eu quero chegar. Por exemplo, assim, tá, vamos brincar então. Aí dentro desse brincar, a gente tira a parte do brincar livre, né? Que é o brincar solto sem demanda nenhuma. Eu até tinha colocado um papel aqui, meu filho pegou meu papel. Me perdi. Mas aí você vai fazer o quê? Tem o brincar livre, tem o simbólico, que você vai também brincar o simbólico com a criança. Muita criança demora, às vezes, um pouquinho mais para desenvolver. O Aham. simbólico, para quem não sabe, é o Isso. imaginar, é o faz de conta, né? Esse é muito Uhum. importante também. Vamos também explorar o sensorial dentro aí também, né? Então já falamos ali do brincar livre, do simbólico, do sensorial e vamos também pensar no motor amplo, que ajuda também, né, a criança. Então, a criança pular, correr. Às vezes tem criança que não sabe pular com os dois pés, assim, dá um saltinho. Então, Não, é é nas difícil. brincadeiras que a gente vai fazer também, né? Aham. E, e também começar já a introduzir alguma questão de jogos. Ah, vou ensinar a criança a um joguinho da memória, alguma coisa sobre pega-pega. Esconde-esconde, ó, o Rafa, até hoje a gente brinca com ele, mas ele ainda não entendeu a Isso. dinâmica do esconde-esconde. E aí, Eles a têm gente essa aqui em casa, dificuldade. Uhum. tá, eles não sabem, eles não têm essa, por causa da teoria da mente lá, eles ficam tudo muito Aham. difícil para eles, né? E Como que a eu vou me gente tem que esconder, mas explicar cada passo, né, cada? Dani? Cada Uhum. passo. Eu tinha um menino que a gente ensinou ele a brincar de pega-pega, mas eu via que ele não entendia muito e aconteceu até um acidente. Porque na hora que ele foi pegar o colega, ele empurrou, o colega caiu e quebrou os dentinhos. Aí o Ah, pessoal, então. esse menino. Falei, gente, é o normal da brincadeira. A gente só tem que explicar para ele que foi uma falha minha. Eu tinha que ter explicado, olha, basta você encostar, triscar, já tá Aham, sim. valendo. Mas Aham. aí ele foi com tudo, porque eles também têm essa questão da força, da intensidade, que a gente Isso. precisa trabalhar, né? Sim, é o que a gente está fazendo aqui, porque eu fiquei pensando, gente, se ele estiver no meio lá das crianças, ele não vai saber interagir e brincar, porque ele não entendeu ainda. Então a gente está brincando de esconde-esconde. Ele tem 6 anos, nós estamos ensinando isso. O pega-pega ele já entendeu. Tudo a gente tem que fazer. E não adianta, a gente tem que voltar e pensar, olhar, ver, ah, tá, então vamos fazer isso aqui. Devagar, não precisa também se desesperar, né? A gente não pode se Uhum. desesperar também. Mas é o que você falou. Se a família tirar 20 minutos, meia hora, todos os dias, se tiver essa intensidade, vamos dizer, esse tempo, essa rotina, essa estruturação, todo dia, pensa, meia hora, com Faz muita qualidade. Por diferença, exemplo, faz. você realmente esquecer do mundo. Nessa hora, você tira o seu É, celular de perto, uhum, desliga a televisão, tablet, bichinho de estimação, tira tudo que pode distrair tudo. e Uhum. se concentra na brincadeira. E se você tiver meia hora de qualidade todo dia,
você consegue, né, Dani? Faz muita diferença. Faz muita diferença, Mari. E é uma coisa assim, que você também, às vezes, você tem que perceber, às vezes, ou como que a criança tá também. Não pode esquecer, às vezes, aquele tempo que é bom para você, que é o tempo que você tem de sentar, às vezes não é o tempo que a criança tá legal para estar brincando também. Exato. É complicado. Mas você vai conhecendo. A gente conhece o filho da gente, se prestar atenção, começar a observar, a gente vai ver que hora que vai dar certo. Por exemplo, às vezes é uma questão de dia, né, Dani? Hoje não tá legal, aconteceu. Gente, hoje é um dia que aqui não deu para mim fazer atividade hoje com o Rafa. Hoje eu não fiz, porque hoje a gente tá muito frio, começou a chover, não foi pro quintal, já fica mais difícil, mas tudo bem, amanhã é outro dia, né? Isso, e os pais têm que pensar isso, porque eu vejo assim, às vezes eles se cobram muito. Poxa, eu podia ter trabalhado mais, eu podia ter feito isso. Por exemplo, quando consegue um diagnóstico um pouco mais tardio, aí fala, poxa, eu perdi a oportunidade, eu devia ter feito. Não, vamos começar agora, né? Nunca é tarde. Fazer a diferença a partir de hoje, né? Porque se a gente ficar se remoendo, se culpando, a gente não arregaça as mangas e não trabalha, porque a gente vai ficar só remoendo, né? Não, é bem isso mesmo. E tem umas coisinhas que a gente precisa tomar como lição. Eu até anotei aqui para não esquecer de falar, ó. A primeira coisa é que a gente tem que brincar como se tivesse a idade da criança, né? Do seu filho. Sem ficar nesse negócio, porque brincadeira é uma troca, não é assim, faz isso, faz aquilo. Se você observar as crianças brincando, elas brincam tão assim, desprendida de agora você vai fazer isso. Agora, não, eles não brincam assim. E aí a gente tem que tentar lembrar lá da infância e tentar fazer igual, né? Porque não tem outro jeito. A outra coisa é brincar sem ficar perguntando, né? Qual que é a cor? Esse é a vaca, o filho. Aonde que a vaca mora? Que som que a vaca faz? Não! Chega de ficar perguntando. Então a gente tem que ficar quietinha. De repente fazer os barulhinhos, que é muito bom. Que os terapeutas falam, né? Sim, tá brincando lá. Tá brincando, faz lá e faz uau, que legal. Sempre fazendo comentários, mas não enchendo a criança, porque nenhuma criança brinca assim, nenhuma. Às vezes, você já viu que tem criança que tem lugar que tem 3, 4 crianças, eu lembro da minha filha, quando vinha as meninas brincar aqui, eu falava, nossa, mas que silêncio, mas cada uma estava brincando, elas estavam brincando juntas, mas estavam cada uma brincando no seu cantinho, mas estavam interagindo junto. Criança brinca assim, então a gente tem que tirar essa percepção que a gente precisa ficar narrando tudo, né? Outra coisa, e aí você entra na brincadeira da criança, pode entrar, faz o que ela faz, isso aí já é do Denver, eu anotei para não esquecer, isso é importante. E aí trazer aos poucos, vai na liderança dela, se ela quer ficar rodando, você vai, faz igual. De vez em quando você modifica um pouquinho, faz uma modificação ali na brincadeira, e depois continua fazendo o que ela quer. Ela tem que ter a impressão que você está fazendo quase tudo que ela quer. Mas aos poucos ela vai entender, de vez em quando eu faço o que ela quer, mas eu volto e faço o que eu quero. Então, tá bem legal brincar assim. E aí a gente tem que ir pareando, né? Essas coisas assim. Aos poucos, com o passar do tempo, vai chegar o tempo que você não vai precisar mais fazer isso aí. É a fase que eu tô hoje. É a fase que eu não preciso mais seguir a liderança. Ele simplesmente já tem o repertório de brincar. Pois é, a Nath está até contribuindo aqui, Dani. Ela está falando, não podemos querer desenvolver tudo no brincar. Quer dizer, ficar cobrando tudo no brincar. Um monte de conceitos, de habilidades, né? Não pode. Si já é uma habilidade enorme. Sim, é isso que a gente precisa separar. A Nath falou certo. É o equilíbrio mesmo. Por quê? Claro, vai ter a hora que a gente vai fazer as perguntas. O animal vai estar ao lugar. A gente vai brincar de categorização? Vamos brincar. A gente vai ensinar a troca de turno? A gente vai ensinar a troca de turno. A gente vai explorar uma parte sensorial, procura o brinquedo que está lá. Vamos fazer isso. Mas na hora do brincar é tudo muito leve, sem demanda. Por isso que é importante separar as coisas. E nossas crianças realmente precisam dos dois.
da estimulação mais dirigida, né? As atividades mais dirigidas, e essas livres. Então, o desafio é esse mesmo, é equilibrar e não misturar as coisas, senão e todo é dia também complicado. só cobrar e vai variando. A Variando. Rosinha tem uma pergunta. Meu Pode fazer. filho não brinca com nada. Você pode dar alguma ideia, alguma sugestão? Olha, toda criança, ela gosta de alguma coisa, mas assim, o repertório de brincar, às vezes, dependendo da idade da criança, igual a gente sempre fala, eu e Nath falamos nos nossas lives. Às vezes, a gente fica com aquele receio de voltar lá atrás, sabe? Uhum. E às vezes você tem que voltar com um brinquedo que era de bebê de 2 anos. E isso não é por mal que a gente diz, é a verdade, é a realidade. Tem fases, as crianças, às vezes, ela tá num cognitivo muito bom, e às vezes ela tá no emocional mais ruim, às vezes a parte do simbólico também não tá muito legal. A gente tem que encontrar o equilíbrio, mais uma vez falando do equilíbrio. Mas aí, a criança que não tem repertório nenhum, você vai ter que fazer algumas alternativas, descobrir o que ela realmente gosta. De alguma coisa ela deve gostar, de algum personagem, de alguma música. A gente tem que fazer uma varredura. E realmente. E às vezes, Dani, não são objetos ou brinquedos convencionais. E aí, sim. por isso é que a gente tem essa dificuldade. Porque a gente está esperando encontrar brinquedos. Mas às vezes não é um tem. pedacinho de papel balançando, que ele fica lá olhando na luz. É uma cordinha. É um desafio. Gente, é muito desafiador e é desesperador às vezes, porque você fala, meu Deus, ele tem todos esses brinquedos, mas ele não se interessa. Alguma coisa ele vai se interessar. Ou você pega 3 tipos de brinquedo, animais, quase todas as crianças gostam, de repente, um animal em específico, uma bola ou um outro tipo de jogo, e faz um teste ali com poucos brinquedos, esconde aquela montanha, aquele quarto cheio de brinquedo, aquela caixa cheia de brinquedos. Tira os brinquedos do quarto, gente. Poucas coisas. Você vai apresentando à medida que você vai trabalhando, que você vai brincando ali. Outra coisa, procura ver, por exemplo, se ele gosta de algum desenho animado, de algum filme, e aí procura personagens desse desenho, porque eles também têm aquela coisa restrita, assim, de às vezes gostar do mesmo desenho, do mesmo filme. Então, você começa por esse personagem. Às vezes as pessoas me perguntam assim, Mara, mas se ele tem um interesse restrito e eu ficar nesse interesse, eu não estou assim, fazendo ele ficar mais... Não, você vai começar pelo interesse. E aí você vai ampliando trazendo esse dele. Isso. Exato. É isso Começar aí. pelo Então, interesse. É difícil às vezes, mas a gente vai conseguir achar alguma coisa. Mas a princípio o que funciona muito é sumir com aquele monte de coisas e trazer coisas mais pontuais. Aí aos poucos você vai conseguindo. A idade cronológica da criança vai aparecer, vai mudar também. As crianças mudam muito também. A gente fala, tudo é desenvolvimento, sim. Mas elas também têm a fase que é normal da idade. Sim. Que passa, Às né? vezes vão brincar lá com as tampas da panela, né? Como você falou. O Ethan disse, Dani, o esconde-esconde aqui ensinamos de várias formas na prática, em parques, na terapia, com bonecos. Então é isso também. Boneco é ótimo, tá funcionando aqui. Diversificar, né? Isso, boa ideia. A gente já começou a fazer isso com boneco, porque foi mais fácil para ele entender. Nossa, tá escuro aqui minha luz. A imitação é importante, a Nath está falando, né? Então, a imitação super. A imitação na brincadeira, porque é uma das habilidades que eles têm pouco desenvolvido, né? A Marisa está falando, graças a Deus, meu pequeno está tendo muito interesse por brinquedo e pelo brincar na quarentena. Que legal, muito bom! Ele não desafio a menos. Nem olhava. A Nath está falando, amiga, a Alice não brincava com absolutamente nada. Também faz pouco que está brincando. É verdade, Alice, demorou um pouquinho. E é bem assim.
Deixa eu ver mais o que ficou faltando para mim falar, não esquecer de nada. Fiz uma cola aqui, mas a minha outra cola foi embora. A gente não pode esquecer das atividades estruturadas também, igual eu tinha falado, Aham. mas até a gente fala, né? Faz um cronograma, tem lá no meu canal o cronograma de atividades para as mamães baixarem e Ah, vamos fazer uma falar. organização. Ceia em O cron- família, gente. Isso, É, é, isso. é Está em o, família no YouTube. isso. O É mesmo o nome. canal da Dani. Tem muitas dicas. Dá para a gente ficar aí no canal dela. E o da Nath Afonso. Afonso com 2 Fs. Vocês, ó, vão ter dias e dias aí. Porque é muita Verdade. coisa. E aí, Comecei, como a Dani disse, brincar lúdico, mostrando cada brinquedo para ele descobrir, né? Ela não, a Nath falando que a Alice não tinha ideação, planejamento. E aí, aos poucos, a gente vai organizando, a gente vai estruturando isso. Mas, gente, como a Dani falou, não é assim, nossa, eu assisti a live, aí amanhã você vai, ó, senta lá e não deixa o menino nem respirar, ele não vai querer brincar nunca mais. tem que ser aos poucos, mas é uma rotina, mesmo que for pequeno, um pequeno tempo, mas todos os dias. Tem dia que não funciona. É igual as atividades estruturadas também, tem dia que não dá. Mas aí, no outro dia, você tem que tentar de novo. Você não pode ficar também, brincar 2 dias e ficar uma semana sem brincar, né? Uhum. Tem que ter constância também, não pode esquecer da constância, porque para os autistas a gente tem que repetir, tem que ser constante para as coisas engrenarem, né? Funciona assim. E Deixa eu ver se tem faltou. meninos, Dani, que precisam de uma organização na rotina até do momento de brincar. Mesmo Sim, sendo, pode ser espontâneo, por exemplo, você não agendou, não está lá na rotina, você viu que ele se interessou por alguma coisa, opa, vamos seguir ali, vamos entrar nessa brincadeira, seguir a liderança. Mas também você pode colocar ali na sua agenda, na sua rotina, que é aquele momento, a gente vai para o uhum. chão, vai brincar no chão, porque também tem famílias, como você falou, Nossa, né? Às vezes tem medo do chão, tem que ir para o chão, tem que precisa brincar ter no chão, medo. né? Não precisa ter medo, não precisa. O Edson está falando, Nath, aquela coisa de você ter a base para tudo, mas ver a individualidade e as dificuldades. Cada criança é uma criança, né, Exato, não podemos esquecer. Isso daí é o gente? principal. Eles são muito, eles têm algumas coisas em comuns, né? Igual nossas crianças autistas, mas cada um tem, os autismos, né, que a gente fala. Então a gente Sim. tem que pensar nisso também. Uhum. Ah, achei legal aqui a Andressa, né? A Andressa, ela participa aqui com a gente também, uma psicóloga ótima que está com um e-book sobre habilidades sociais. Aí ela Ai, que falou legal. assim, para desenvolver o interesse por objetos, você pode fazer algo que ele goste. Cócegas, por exemplo. E aos poucos inserindo os brinquedos. Ela está sugerindo para aquela mãe que perguntou, né? Que às Ai, que vezes o legal. filho não tem interesse, então você vai aí para as brincadeiras sociais, aquela coisa de Eu vou falar delas agora também, tá aqui na minha lista. beleza. Então vai, Dani, fala aí. Então, assim, retomando um pouquinho aquela listinha que eu falei para vocês, aí a gente pode falar assim: o início da caminhada de você com o seu filho para brincar. Para que a gente precisa brincar? E é primordial, porque a gente precisa fortalecer o vínculo, né? Com os filhos. Porque uma criança que não tem um vínculo nem com a própria família, vai ser difícil ela desenvolver aquele olhar social Fora. para fora, né? Então, o brincar é o principal elo aí. Claro que tem o elo familiar, o amor, com certeza. Isso daí não temos o que dizer. Mas, assim, fortalece, né, as brincadeiras. Brincadeiras sensórias sociais são ótimas para isso. Pais e mães podem brincar, explorar bastante. Aí você pode trabalhar o olhar também. São as melhores brincadeiras para trabalhar o olhar, essa interação olho no olho, né? Uhum. Coceguinhas, espera, faz aquela pausa, a criança volta a Pede, brincar, né? ela pede para você com o olhar. Não precisa nem falar, ela não precisa ser verbal. Então, isso daí é um início de ouro, eu acho, assim, as brincadeiras Às sensórias vezes, se você sociais. faz só assim,
Só. Só de você fazer Então, o gesto, aí ele já tem a sensação. sim. É É muito brincar sem legal, brinquedo, muito né? Não bacana. precisa nem ter brinquedo, é só você e o seu filho, né? Então é maravilhoso. Então a brincadeira sensório-social é show de bola. Uma brincadeira, Dani, que eu gosto muito é bolhas de sabão. Ótima também. Dá para trabalhar muita Nossa, muita habilidade, porque coisa. eles gostam demais, é bem bacana. Só Que criança que dicas. não gosta de bolha de sabão, né? Pois Que é, bem criança que não bacana. gosta. Eu falei do olhar. Ah, outra coisa que a brincadeira traz também, muito importante, é o tolerar. Né? A gente sabe que as crianças, não é só os autistas, as criançadas todas que estão vindo agora, tem essa baixa tolerância à frustração. Na Aham. brincadeira, a gente já ensina sem querer quando a gente é aquela criança que está brincando junto. Não quando a gente é Exato. mãe. Aham. Aí a gente senta junto e fala, aí tá, você tá brincando, brincando, brincando muito tempo ali com a criança. As crianças às vezes não querem que você pare de brincar, né? Acontece Aham. isso. Tô estourando bolinha com o Rafael, ele acha que eu tenho que ficar eternamente estourando bolinha para ele. Aí tem uma hora que cansa. E aí na hora que cansa, o que você faz? Ah, eu cansei. Cansei, vamos fazer outra coisa. Você tem que ser sincero. Se for Sim, duas crianças brincando, as crianças numa hora para outra, ah, não, vamos brincar de outra coisa, vamos fazer outra coisa. A isso. criança deixa a brincadeira e vai fazer outra coisa. Emenda outra. É assim que é. E a gente tem que lembrar de tudo isso. E a gente É. lá, dando, ai, vou preocupar, porque se eu parar, ele vai chorar. E aí depois, não, deixa. Sabe, E devagar, ao devagar, vai contrário ensinando. também, né, Dani? Quando ele cansar, você respeitar. E, por exemplo, se ele Também, não é verbal, aí você fala: ah, você já está cansado, você quer brincar de outra coisa, você quer descansar, agora você quer assistir o desenho. exato. Então, assim, respeitar Ele já mesmo. vai entendendo essa troca, ele tem que ir entendendo, né? Uhum. Porque às vezes a gente deixa passar muita coisa aí, deixa para. Às vezes a criança já está com 9, 10 anos e a gente está tendo que trabalhar ainda essa questão. E é complicado. Eu sei que o Rafa tem 6, ele tem muita questão emocional também, ele é rígido, né? E a Uhum. gente vai quebrando isso aos poucos. E no autismo, como tudo, a gente tem que fazer pequenininho, Aos várias poucos. partezinhas, É o partezinhas, passo a todo dia um passo. pouquinho. É um Isso aí. tijolinho todo dia. Não A adianta. Daniela, a Daniela tá falando, amei as dicas do esconde-esconde. Aqui também não sabe brincar ainda hoje com 7 anos, mas é isso mesmo, Dani. A gente tem que É, trabalhar. É o que a Dani acabou de falar, é o passo a passo, todo dia, a intensificação, todo dia um pouquinho. Se você não pode muito tempo, mas todo dia um exato. pouquinho, né? Bem legal. Sim, a criança também precisa ter o tempinho dela explorar as coisas sem ter a tua demanda também. E claro, tem Uhum. dias que você também vai. Lembra daquela divisão. Uma hora é brincadeira, outra hora é dirigida. É para tal coisa. Agora eu vou trabalhar a coordenação motora fina dele. Então, eu vou dar esse palitinho para ele brincar. Mas às vezes na brincadeira lá eu vou dar outra coisa para ele brincar. Pode até ser que está trabalhando a coordenação motora, mas eu vou deixar ele brincar à vontade. Uhum. Eu vou eu vou dar um pote para ele de arroz, vou dar aquelas coisas que a gente gosta muito de fazer com criança, gelatina. Só que eu vou deixar ele brincar, se ele quiser se jogar inteiro no corpo, ele deixa. Vai ter outro dia que eu vou enfiar os bichinhos lá dentro e a gente vai fazer atividade com os bichinhos para tirar. Ou no dia do arroz, eu vou pegar uma pazinha, ele vai fazer a transferência, bonitinho. No dia da atividade Isso. estruturada. Mas no dia de brincar, ele faz o que ele quiser, ele joga no chão, ele é criança. Aí isso a gente tem que Isso. saber equilibrar, Isso a gente né? não pode esquecer nunca, né? Nunca, A Nath está nunca. falando que o maior segredo, sabe qual é? Não duvide nunca do seu filho. Acredite e Exato. persista. Isso mesmo, verdade. Tem O isso. quadro de rotina ajuda? A Marisa, mãe de 3, está perguntando. O quadro de Ajuda rotina. muito. Você não pode deixar a criança super refém do quadro de rotina, mas a criança, já é comprovado isso. Que a criança ela precisa ter pelo menos um panorama do que vai ser o dia dela, sabe? Hoje em dia Uhum. já não uso com o Rafa, uso só o calendário e como a gente já tem uma boa comunicação, eu falo, ó, de tarde nós vamos fazer atividade hoje, filho. As lições da escola nós vamos fazer de manhã.
E depois, à noite, eu vou falando mais ou menos assim com ele, né? Isso. O Ethan tá dizendo que lá na casa dele funciona bem o quadro de rotina. Não, funciona. Aqui funciona há muito tempo. Depois eu fui tirando, que ele estava ficando muito assim, esquecendo. Ele estava tipo no sábado, ele achava que tinha escola. No domingo, ele ainda achava que tinha escola. Então eu tive que ensinar a parte do dia para ele. Aí eu fui começar, segunda, terça, quarta. Por isso que eu dei uma parada naquele mais simples. Passei para outra parte. Mas, em tese, o quadro de rotina é ótimo. Não precisa ser uma coisa muito. Sabe, você pode usar imagens da internet, fotos da criança, mostra para ela, né? Na hora de escovar os dentes. Também tem mães que falam, mas eu vou ter que colocar tudo, né? Escovar os dentes, fazer xixi, banho. Coloca o básico do dia, assim, e já tá muito bom. E o Ethan né? tá dando uma sugestão bacana, pedir a ajuda da criança para organizar, Ótimo! para estruturar a agenda. Né? A agenda Por exemplo, dela. eu gosto muito de fazer isso. Quando eles já têm um entendimento do que é a agenda, eu coloco as atividades para ele colocar a ordem. Então, as que legal! atividades já digo que são aquelas. Mas a ordem é eles que vão dizer, né? Ele, a criança ali, que vai dizer, né? Legal, bem legal. Pessoal, sobre o brincar simbólico, hoje tem post no Ethan. Como é que é o dele? Ethan. Ela colocou Ethan, underline, blue. Ai, tá lindo aquele post. Lindo, tem um vídeo lindo lá. Aqui, Ethan. Vou te Eu fiquei com vontade de brincar junto. Então vamos lá no post dele. Blue, eu tô anotando. Tem que anotar, tem tanta coisa, né, Mara? Muita coisa. Obrigada, Ethan, pela sua participação. A Vanessa é a mãe dele, Ethan que pronuncia. Ela me corrigiu também. Eu também falava assim, tem problema não. É a Vanessa, a mãe dele. Desculpa, é um amor. Ethan. Agora eu vou falar certo. Mas é assim, a gente aprende. A gente vai aprendendo, né? A Santos de Almeida diz que encontrar a Dani foi maravilhoso, me ajudou muito. Adoro linda. essa linha de pensamento e a forma que ela põe em prática. E o que eu gosto na Dani e na Nath, gente, é que elas falam numa linguagem simples e da experiência delas. Então, quando a gente fala da nossa experiência, sem ser só do livro, aí a gente se sente mais fortalecido. Eu acho que vocês dão essa potência para as famílias, né? É verdade. Fazer. A gente se preocupa muito com isso. A gente sempre fala, nossa, mas se a gente vai entrar nesse assunto muito técnico, a gente sempre fala, não, nós estamos falando da nossa. A gente nunca sabe. A gente não sai falando que a gente não estudou, pesquisou ou que a gente não viveu. Mas, assim, 95% é o que a gente vive. Né? E é injusto você guardar o que está funcionando para você. Por que você não vai compartilhar com as outras mães, né? Então, a gente faz com muito amor. Rindo. Até a família erra. Muito bom! Elas estão parabenizando você e a Nath. Eu acho que foi tudo que eu queria falar. Eu ia falar também, se a criança for mais velha, o que a gente não pode esquecer sempre, eu já falei, mas eu vou voltar a falar, é sempre visitar os marcos do desenvolvimento para tudo. Para o brincar, para a interação social, para ver como que está essa linguagem, para ver como que está as questões até motoras, né, amplas, finas, tudo isso. A parte social, da sociabilidade da criança, que eu acabei de dizer, mas estou repetindo. Essas coisinhas assim que fazem constroem, né, o desenvolvimento dos nossos filhos. Isso. Não tem problema a gente voltar lá e ver e voltar a fazer. Isso, os marcos, eles são fundamentais. O que são os marcos? É aquilo que é esperado para aquela idade. Aí você fala assim, meu filho tem 7 anos, mas ele não está fazendo coisa de 2. Então, vamos voltar lá. Vamos fazer de 2 e vamos puxando. E uma coisa bacana, gente, no desenvolvimento. Quando você pensa que você está trabalhando só uma coisa, você está puxando um monte juntos.
Porque É, nós somos um ser integral. Nós somos seres é humanos verdade. completos e complexos. E à medida que a gente vai trabalhando com algum ponto ali no desenvolvimento que você selecionou para trabalhar, por exemplo, o contato de olhar. Aí você está trabalhando só isso. Quando você vê, você já está trabalhando a atenção compartilhada junto, porque ele já Isso. está começando a desenvolver. E é assim, né? O desenvolvimento humano Tá é muito muito bonito. integrado. Aham, ele é bonito, sim. E a gente vai conseguindo passar todas as dificuldades com calma. Não, a gente sabe que é super difícil, mas nesse momento a gente tem que ter calma e ser sincera conosco. Porque se a gente quer ajudar o nosso filho, a gente tem que parar de. Não é nem se iludir, a gente tem que realmente falar: bom, peraí, ouvir primeiro os profissionais que estão atendendo a criança, que a gente não pode. A gente não falou muito disso, mas a gente não pode ignorar quem são as pessoas que estudam, que sabem, que passam toda Sim. essa informação, né? Todas as crianças quase, tem muitas pessoas que não têm acesso à terapia, mas aí já vai desenvolvendo esse brincar, vai correndo atrás, enquanto não consegue, mas a gente torce para que todos possam ter. Mas sempre voltar esse olhar para ver o que está atrasado e não se iludir. Realmente, às vezes a gente tem que fazer essa volta e Uhum. vamos que vamos. E Voltamos lá e vamos seguindo. é o que eu falei, a gente não pode ficar se culpando e chorando pelo que passou. Não, Você tem que o tempo arregaçar voa. as mangas a partir Uhum. de agora. Vamos dizer que tem uma mãe que chegou agora, que descobriu o diagnóstico recentemente, ou nem tem diagnóstico, mas ela está vendo que o filho está atrasado. Não espera o Não, diagnóstico. Você espera. pode buscar, mas ao mesmo tempo você já vai brincando, você já vai trabalhando. Outra coisa, gente, na internet tem muita coisa legal. Tem que saber selecionar, porque também tem coisa que não é muito Tem, bacana. tem. Mas eu falo assim, ó, segue a Dani lá no Teia em Família, a Nath Afonso, o Ethan. É Ethan, Blue escreve Universo. Põe ETHAN aí, Vanessa. underline Blue Universe. Aí, essas pessoas que têm filhos, que estudam, outra coisa, não deixe de estudar. Mesmo que você acompanhe, que você siga nos canais, você precisa estudar também. Né? Porque, Tem a como a gente Ana. falou, cada um A é um, né, Ana, Dani? sim. A Ana do Nós e Autismo também tem canal no YouTube. A Ai, Ana, Ana né? Paula E e ela também é, Marcelo. é, é outro perfil que, nossa, é aquela sede de conhecimento que a gente Isso tem, a gente mesmo, bem mata a lembrado. sede lá com ela também, né? Muito bom E, também. inclusive, Nós e o Autismo, da Ana Paula e Marcelo, eles leem o livro Aham. e vão contando da história deles. Eles têm filhos autistas, gêmeos autistas. Então, gente, é colar nessas pessoas. Pode falar no direct com elas Sim, a gente respondem. sempre está respondendo, sim. Pois Eu é, isso é legal. tenho um grupo de mães também, que eu passo material para as mães também. Então, tem como, a gente tem uma rede bem legal, todo mundo está se ajudando, é só chamar que a gente ajuda, a gente vai conversando, né? E a gente faz uma amizade aí, tem tantas mães aí que já são amigas, que a gente fica imaginando o dia que a gente pudesse encontrar todo mundo. Não sei Pois quando, é, que mas quem legal, sabe é um dia. muito bom. Inclusive, assim, aqui todo mundo dando os parabéns, Dani. E, assim, a gente está chegando ao fim, mas eu já quero deixar o convite para uma próxima. Tá Então, assim, bom. se você aceitar o convite, Ah, claro, eu eu vou começar a adorei. seguir o Ethan também, porque eu vou convidá-lo, a Nath também, novamente, porque eu acredito muito nisso que vocês fazem. Vocês falam do trabalho de vocês com os filhos de vocês, de acordo com a realidade de vocês, baseados nos estudos, mas em interação com outros pais. E a gente tem que fazer com que essa rede cresça cada vez mais, para os pais darem suporte uns para os outros, para que a gente aprenda cada vez mais, porque o conhecimento ele não pode ficar preso. Ele Verdade, tem que expandir, né? Então, assim, é gostaria verdade. de te agradecer mais uma vez e Eu que saber se agradeço. você aceita o convite de participar de outra Ó, live. Aí, tá viu, gente? aceitado.
E se você quer fazer umas considerações finais agora. Quero só mandar um beijo para todas as mães que estão aí, mas que tem muita dúvida ainda. A gente está sempre para ajudar. Quem quiser chamar a gente sempre está, né, conversando. Eu, tantas outras mamães que estão aí. E não desistam, acreditem no filho de vocês, acreditem neles, porque eles são capazes. Acreditem em vocês também, porque às vezes a gente acha que a gente não é capaz e a gente é, né? E é isso, eu desejo que todo mundo consiga suas vitórias, porque a gente vai chegar lá. É só a gente focar um pouquinho, trabalhar que a gente consegue. E aquilo que eu falei, a Dani, depois ela veio estudar pedagogia, mas ela não era da área. A Nath também da área da beleza. A Ana Paula e o Marcelo. A Ana Paula é da área da saúde, mas assim, o diagnóstico de gêmeos também é complicado. Mas pais que muitas vezes não são da área, não têm muito conhecimento. E uma coisa que a Dani falou importantíssima, estudar os marcos do desenvolvimento é fundamental. Ou seja, você precisa saber o que é esperado para aquela idade. Porque o que acontece às vezes, Dani, é assim, a gente vai procurar o pediatra e ele fala, não, espera mais um pouquinho, espera mais um pouquinho. E esperar mais um pouquinho não é bacana. Mesmo sem diagnóstico, gente. Verdade. A brincar. Correr. Como a Dani deu as sugestões pra gente. Brincar não vai fazer mal para ninguém. Né? Nunca! Nunca! Então, vamos brincar com os nossos filhos, vamos estudar e aprender, né, como a gente vai trabalhar. Como a Dani falou, não precisa ser um brincar planejado todos os dias, estruturado. A gente pode deixar uma brincadeira mais livre, uma mais sensorial, uma mais simbólica, que é aquela muito difícil. É a mais difícil. O fazer de conta, né? Então, faz de conta que essa caneta é um avião. Não, isso é caneta. Então, eles têm aquele pensamento rígido, literal, com pouca flexibilidade, né? Até a gente pode falar sobre isso, né? Um dia. Ótimo! Eu ouvi já você falando que o Rafael tem um pouco muita rigidez. Podemos falar sim. Então tá, isso combinado. Mesmo. Dani, adorei. Obrigada, viu? Obrigada a você. A gente vai combinar aqui uma próxima, tá bom? Tá bom. Beijo, gente. Obrigada. Sucesso. Obrigada a você, Mara. Viu, meu amor? Tchau, obrigada. Beijo, tchau. Beijo.